Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi e esse é o A Que Pauta Chegamos, um podcast da Folha para quem se surpreende demais com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu estou aqui com os meus queridos Thiago Amparo e Fábio Zanini, que agora dão aquele alô para não ficarem muito tempo sem falar nada. Oi. Olá, Tati. Olá, Fábio. E vamos aos assuntos do dia. A gente vai começar falando da tragédia no Rio Grande do Sul, estado que vive a maior enchente da sua história, com cerca de 70% dos municípios gaúchos atingidos. A capital Porto Alegre viu suas ruas desaparecerem com o nível das águas do Rio Guaíba subindo a mais de 5 metros. Até esse momento foram 100 mortes confirmadas e 128 desaparecidos. Não bastasse a tristeza dos relatos, das cenas, das pessoas que perderam familiares e casas, dos idosos e crianças nos telhados esperando por resgate, da falta de comida, de água para beber e energia elétrica, ainda tem os criminosos que roubam barcos e saqueiam residências, os negacionistas da crise ambiental e os disseminadores de fake news. É tudo muito devastador e inaceitável. Na segunda pauta, nós vamos falar do caso de racismo em uma escola de alto padrão de São Paulo. A menina que sofreu a violência racial tem 14 anos e é filha da atriz Samara Filippo. Samara conta que encontrou a filha chorando compulsivamente, vendo seu caderno com páginas arrancadas, danificadas e com uma frase gravíssima de cunho racista. As duas adolescentes responsáveis pelo ato foram suspensas da escola e os pais acabaram decidindo tirar as agressoras do colégio. Na mídia e nas redes sociais, ainda se discute muito se elas deveriam ou não ter sido expulsas pela própria escola. Na terceira pauta, é hora de falar de cultura. E, obviamente, nós vamos falar do show histórico, apoteótico e inesquecível e mais todos os adjetivos que a mídia nacional e internacional vem usando para descrever a deusa Madonna e o encerramento da Celebration Tour, que levou uma multidão para a praia de Copacabana. Madonna devolveu a bandeira do Brasil para a esquerda ou a gente que vê política em tudo? Vamos descobrir se o Thiago e o Fábio se emocionaram e dançaram muito nas salas das suas casas. Vamos começar com a pauta mais urgente e devastadora dos últimos dias. A catástrofe climática que começou na semana passada e atinge quase 70% dos municípios do Rio Grande do Sul. Acho que ninguém poderia imaginar a cidade de Porto Alegre debaixo de água. Eu fico me perguntando como é que ainda pode existir tanto negacionista da crise climática. O presidente Lula diz que é preciso agir de forma preventiva e parar de correr atrás depois que a desgraça já ocorreu. Gente, o que vocês acham que precisava ter sido feito para evitar o desastre? E o que dá para fazer agora, considerando que vem mais chuva pela frente? Acho que muitas pessoas ainda não entenderam a dimensão do que está acontecendo. Primeiro que ainda a gente está tendo a dimensão e está todo mundo muito chocado ainda com o que aconteceu. O que eu acho que dá para ter certeza é que esse caso do Rio Grande do Sul vai virar um marco na discussão sobre aquecimento global, sobre crise climática, há um antes e depois. Agora temos um exemplo prático, não é o primeiro, mas é um exemplo tão grande sobre os efeitos práticos da crise climática e o que isso pode resultar para as pessoas fora das esferas acadêmicas, científicas, os debates teóricos, que eu acho que isso vai fazer com que as esferas administrativas, federal, estadual e municipais pelo Brasil, comecem a repensar e colocar prioridades nessa situação, nessa questão. Eu acho que se compara de alguma forma à crise do Katrina nos Estados Unidos, em Nova Orleans, em 2005, não tanto pelo número de mortes, mas pelo impacto psicológico, simbólico, vai ser algo parecido. O problema é quando o presidente Lula diz que é preciso se preparar, se prevenir e não correr atrás do prejuízo, ele está coberto de razão. O problema, a questão é como que você faz isso na prática, porque obra de contenção de encosta, de prevenção de enchente, como a gente sabe muito bem, é a famosa obra que muitos administradores fogem dela porque ela só
aparece na hora da tragédia, ela não dá voto, e o ideal é que ela nem apareça, quer dizer, o ideal é que você gaste esse dinheiro, inaugure essa obra e ninguém saiba. E isso significa que ela foi bem feita. Então nenhum político, nenhuma autoridade gosta de fazer uma obra dessa, prefere fazer estrada, viaduto. Que aparece mais. Que aparece mais, que dá voto, que você consegue tirar uma foto. Mas eu acho que se há um efeito que pode ajudar nessa crise, é um pouco começar a mudar a percepção dos políticos e das pessoas, dos cidadãos também, de que sim, essas obras têm que ser valorizadas. Que o prefeito que for fazer uma obra dessa, um piscinão, uma encosta, alguma estação de bombeamento, o governador que for fazer isso, tem que ser recompensado. Você tem que reconhecer nele, tanto quanto você reconhece hoje um viaduto, um estádio de futebol, ou o que quer que seja. Talvez esse caso mude um pouco a chavinha das pessoas, de achar que essas políticas de prevenção às enchentes realmente valem a pena. Até porque agora está aparecendo bastante que não foi feito, né? Mas é essa questão, né? Quando você não faz, aparece muito. Né? Eu acho que a gente tem que valorizar quando não aparece, porque foi feita. Quando a gente olha para um caso como esse, Tati, Fábio, acho que a gente vê a dimensão do que aconteceu, né? E os números são estarrecedores, você mencionou alguns deles, e a Folha hoje, quando a gente está gravando, na quarta-feira de manhã, ela basicamente fala ali, né, que tem 66 mil desabrigados, 160 e poucos desalojados, milhares de pessoas sem água, sem energia, etc. A dimensão é quase impossível de a gente conseguir entender completamente. Só que, ao mesmo tempo, ela é resultado de uma série de falhas de políticas públicas. Houve essa discussão se deveria ter, na verdade, dedos apontados, né, para falhas, mas é importante perceber, como o Fábio colocou, que a gente mudou de parâmetro climático. Não dá para a gente falar simplesmente de que é algo só para remediar o que está acontecendo agora, porque você precisa remediar o que está acontecendo agora, né, pensando no que você falou sobre o que deve ser feito, né, tanto para agora quanto para evitar. A gente tem a situação emergencial, que é especialmente itens básicos, como cuidado das pessoas que ainda estão, né, desaparecidas, ainda precisam de resgate, etc. Também a gente pensar com itens muito básicos, como falta de água, que está muito forte em Porto Alegre e nas regiões ali, também a questão da energia, e também pensar como ver essas obras que são estruturais e que muitas vezes não têm um resultado direto ou imediato do ponto de vista eleitoral, mas que são fundamentais para lidar com essa mudança completamente do clima. Sabe uma coisa impressionante? Essa é a segunda chuvarada no Rio Grande do Sul em pouco mais de 6 meses. O ano passado, em setembro, também teve uma também muito grave, morreram mais de 50 pessoas, ainda quando estava começando o período de chuvas, né? Um pouco antes do período de chuvas. Ou seja, teve muito alerta, né? Teve muito alerta. E agora nós estamos em maio, com uma segunda crise provocada por chuvas, quando, em tese, já passou o pico do período de chuvas, né? A gente sabe bem que isso é mais no começo do ano. Então, você mostra que realmente o clima está bagunçado e está se refletindo nessas calamidades. E quando um governo reconhece estado de calamidade pública, isso facilita, em termos de verba mesmo, receber quanto antes dinheiro para os gastos com assistência emergencial. No caso específico do Rio Grande do Sul, é um dinheiro para começar a reconstrução de tudo que foi danificado. Para que serve exatamente reconhecer um estado de calamidade pública? Então, isso facilita, Tati, o dispêndio de recursos, né, e basicamente ele viabiliza a aplicação de recursos, né, em operações de socorro, assistência à vítima, etc., sem ter a limitação ali da lei de responsabilidade fiscal, né, sendo dispensado justamente porque entende-se que é algo que não dá para ficar ali impedido por obrigações burocráticas. Por ser emergencial. Por ser emergencial. Só que também a gente tem que pensar, primeiro, a capacidade dos municípios, né, em elaborar efetivamente onde precisa ser gasto e ter uma coordenação efetiva com relação a isso. Então, não é só dinheiro, na verdade, a gente pensar como esse dinheiro se traduz em infraestrutura e atendimento imediato e uma coordenação para esse atendimento imediato da população. E também uma falha que a gente tem visto muito, que é a dificuldade de comunicar diretamente para a população o que precisa ser feito efetivamente, né? A gente vê, por exemplo, a Isabela Reis, né,
né, que junto com a Flávia Oliveira publicaram ali Que é filha dela, né? publicaram uma lista da cronologia dos eventos, né, mostrando ali que você já tinha alertas dos institutos de meteorologia muito antes de traduzir num alerta de urgência efetivamente. Então a gente tem um problema efetivo de saber a gravidade da situação e reagir a ela. E só para dar um exemplo, o UOL publicou recentemente, nesses últimos dias, que a Prefeitura de Porto Alegre não investiu sequer R$1, né, na prevenção a enchentes em 2023, sendo que já estava diminuindo. Em 2021 foi 1,7 milhão e depois em 2022 R$141 mil e em 2023 zero. A Prefeitura disse que isso foi itens para isso, para a questão de enchentes já foi utilizada sobre outras linhas, né, outras fontes de recurso, mas de fato a gente vê uma despreocupação, né, com o investimento, e a gente vai pensar que o sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre, por exemplo, ele é antigo, ele foi desde a década de 70, como o UOL publicou, e está desgastado. Basicamente você tem ali 3 metros de proteção, mas as chuvas aumentam e, portanto, chegou em 5, então de fato você não consegue ter essa resiliência, né? E a gente vai tá usando um pouco o modelo da pandemia, né? A pandemia foi um grande laboratório jurídico e legal nesse aspecto, né? Todos esses mecanismos de liberação de recursos emergenciais, de exceções para tetos de gasto, limites, foram dados pela pandemia. Estamos agora seguindo um pouco esse modelo aí de créditos, de medida provisória e tudo mais. E nessa questão da articulação, né, dos entes federados, de novo, tentando ver algo de positivo nessa situação trágica, né? Acho que, na minha avaliação, pelo menos, é digno de elogio a coordenação, ou pelo menos a boa vontade entre o governo federal e o governo estadual. E os governos municipais também, mas acho que o Lula, o presidente Lula e o governador Eduardo Leite têm, pelo menos, tido uma disposição de trabalhar juntos, um pouco mostrando que são políticos ali, um mais de esquerda, outro mais de direita, mais para o lado moderado. Claro, tem problemas, você pode fazer críticas, mas que bom que nós não temos nenhum extremista de um lado, como já tivemos no passado recente, pois nem de outro. Andando de jet ski, né? Quando teve a enchente na Bahia. E acho que só um ponto sobre isso, que eu acho que a coordenação, né, estadual, federal e também municipal é fundamental para poder conseguir dar conta do problema. E eu fico pensando também sobre o papel que tem também o legislativo, porque quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, né, que tem uma importância para a produção agrícola, né, do arroz, e tem uma bancada, na verdade, federal, que protagoniza muitas vezes o desgaste das leis ambientais, da proteção ambiental, própria discussão pelo Eduardo Leite no âmbito do Estado também de flexibilização de regras ambientais. Então a gente precisa entender que essas coisas não estão desconectadas, porque uma coisa a gente está numa situação emergencial ali trabalhando no fronte, até com o colete da Defesa Civil, outra coisa em paralelo, você ter flexibilização de regras ambientais, a sua bancada trabalhar para isso. A gente tem que entender que essas coisas, na verdade, estão conectadas. Quando a gente fala da palavra mágica, que a gente tem escutado muito nos últimos dias de adaptação, né, adaptação climática, o que significa isso? Basicamente, significa que você tem que ter uma infraestrutura que seja resistente aos efeitos, né, porque eles estão chegando, aos efeitos da mudança da emergência climática, né. E acho que entender que as duas coisas estão conectadas. A postura de proteção ambiental, climática, tem tudo a ver com a questão das enchentes, porque elas só tendem a aumentar. E, Fábio, o governador, o Eduardo Leite, falou até em adoção de uma espécie de plano Marshall. Pois é uma inspiração aí da reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, né? Você vê que que foi feita pelos Estados Unidos, para Estados Unidos, levantar os aliados. Ele fez essa imagem, você vê que nessas horas de crise, né, mesmo um governador mais liberal como é o Eduardo Leite, né, vai correndo atrás do Estado quando precisa, né, dinheiro, investimento. Tudo bem que o Eduardo Leite não é um super liberal como era o Paulo Guedes, né, o ministro da Fazenda do Bolsonaro. Mas eu lembro que até o Paulo Guedes, na pandemia, que é esse super liberalzão, também botou o Estado para trabalhar, auxílio disso, auxílio daquilo, linha de crédito disso, linha de crédito daquilo. Parecia um keynesiano, né? Keynesiano é aqueles que investem mais no Estado. Mas o fato é que a conta é gigantesca. A gente publicou recentemente que só de estradas federais e pontes a conta vai passar de R$1 bilhão, uma estimativa preliminar do Ministério dos Transportes. Isso sem contar casa, sem contar agricultura, sem contar tudo. O valor é muito alto, é incalculável ainda, mas estamos falando de bilhões.
e muito tempo para ser resolvido isso. O que nós vamos precisar nesse caso? De crédito extraordinário do governo federal, de iniciativa privada, de PPP, de doação, de instrumentos multilaterais, e isso numa situação fiscal muito difícil do estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, embora seja um estado relativamente desenvolvido, ou mais desenvolvido que a média brasileira, é um dos estados mais endividados do Brasil. É uma dívida que vem de décadas, né? Que estava até começando a melhorar um pouco o perfil, mas continua numa situação muito difícil. Há um regime de recuperação fiscal, então também alguma coisa de perdão de dívidas vai precisar ser feito, refinanciamento, porque a situação já era muito difícil, já era insolúvel, quase insolúvel. E a gente tem que também imaginar que há limites, né, para o que você pode fazer de gastar dinheiro a rodo, né? Existem limites temporais, existe sempre o risco de corrupção, quando você despeja dinheiro com pouco controle burocrático, né? Quer dizer, a gente sempre fala a burocracia atrapalha, mas a burocracia existe por um motivo, né? Para ter controle, para ter fiscalização. A gente, de novo, voltando, por exemplo, da pandemia, na pandemia houve muito desvio, muita corrupção no Rio de Janeiro, por exemplo. Teve um governador que sofreu impeachment por causa disso, né? O Wilson Witzel no Rio de Janeiro por acusações de desvio de recursos. Então, tudo isso está sob risco muito grande de acontecer agora de novo. E tem também uma coisa que a gente não falou anterior a tudo isso, que é uma campanha forte para não ter tanto desmatamento na Amazônia, né? Anterior, o que se deve fazer para não chegar nessa crise climática. Então, acho que uma coisa que o Fábio falou que é importante, né? Esses números vão na faixa de bilhões, né? E se a gente pensar no ponto de vista de investimento, né? A gente vai pensar que se a gente tivesse investido antes, o número provavelmente seria muito menor, né? E aí, nesses últimos dias, muitos pesquisadores trouxeram, né? Que teve um relatório, Brasil 2040, né? Que foi apresentado à presidência na época da Dilma, em 2015, que anunciava várias medidas estruturais que eram necessárias de adaptação, porque você tinha alta probabilidade de muitas coisas acontecerem, inclusive enchentes, né, nesse contexto. Então, se a gente tivesse investido lá de 2015 até agora, né, até 2024, provavelmente o custo seria muito menor e muitas pessoas, essas pessoas não teriam sido mortas, a gente teria uma resiliência melhor, tanto do ponto de vista estadual quanto municipal, e basicamente esse relatório foi engavetado como muito alarmista, era a época do Belo Monte, etc., da construção de Belo Monte. Então, essa é uma medida importante para a gente levar em consideração de que, hoje a gente fala desses bilhões, mas seria muito menos se a gente tivesse investido há muito tempo antes. E, Thiago, nessas situações sempre morre mais pobre, mais preto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o racismo ambiental. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, Tati, uma vez eu escrevi um artigo na Folha que falava sobre o impacto das chuvas e a questão do racismo ambiental, e aí eu recebi alguns comentários assim, dizendo, mas tá chamando a chuva de racista, alguma coisa assim. Na verdade, o que a gente tá falando é de que quem tem a possibilidade de infraestrutura, de recursos, de conseguir resistir e se adaptar, e quando a gente fala adaptar, significa ser resiliente, né, a eventos climáticos extremos, né, e a gente sabe que, em geral, são pessoas que têm mais recursos, as cidades que conseguem, os bairros que conseguem ter mais infraestrutura e etc. Basta ver, por exemplo, onde nas cidades você tem mais árvores, onde você tem mais proteção ambiental, em geral, em bairros mais ricos, porque há investimento com relação a isso, né? E aí isso impacta quando a gente tem casos como esse, né? Porque aí a gente saiu uma nota do Conselho Indigenista, né, mostrando o impacto das chuvas também em terras indígenas no Rio Grande do Sul. A gente tem o impacto das regiões mais pobres, que não tem nenhum tipo de resiliência, né, climática, que são mais impactados. Então, quando a gente fala de racismo ambiental e racismo climático, a gente está falando sobre esse efeito. Até o termo racismo ambiental, quando foi pensado, não diria cunhado, porque os povos indígenas já falam sobre isso há bastante tempo, mas que foi pensado nos Estados Unidos, era muito daquela lógica de onde a gente joga o nosso lixo, né? Ou seja, dessa ideia de quais são as regiões e as pessoas e as populações que sofrem mais esses impactos climáticos e ambientais. E voltando aqui, que eu já falei antes da enchente que teve na Bahia, quando o presidente era o Bolsonaro e que ele estava andando ali de jet ski em Santa Catarina, o Lula lembrou esse fato, né, numa entrevista recente. E aí eu queria perguntar para vocês, os bolsonaristas, eles estão irritados, bastante irritados com a presença do Lula nas regiões atingidas, né? E será que por isso começaram a inventar fake news? Teve bolsonarista postando que alimentos deveriam chegar no Rio Grande do Sul, mas foram desviados para Cuba. Caminhões que deveriam chegar com alimentos estavam sem a documentação para entrar, para passar ali. E que o dinheiro que poderia ajudar o Rio Grande do Sul foi todo para o show da Madonna. É um absurdo. E que é tudo isso mentira. Exatamente. Importante falar que é tudo mentira.
Bom, fake news é uma praga, né? A gente está acostumado a acompanhar isso e nessas situações aí mais sensíveis, elas vicejam, né? Elas brotam, né? As fake news em redes sociais. Como tudo o que acontece, nenhum evento catastrófico como esse fica a salvo da guerra de narrativas em rede social, do Fla-Flu, tudo isso acontece. O próprio Lula lembrou do caso do jet ski do Bolsonaro, embora também o Lula e a Janja também tenham sido criticados na chuva de 2023, a de setembro. Vocês devem lembrar do episódio que eles estavam indo para a Índia e a Janja chegou na Índia e fez um vídeo dançando, estou chegando na Índia, e foi criticada pra caramba. Ela até tirou o vídeo da rede social dela. Agora eu acho que eles perceberam que precisa passar outro tipo de mensagem, estão indo aí várias vezes lá para o Rio Grande do Sul, para se coordenar com o governador do Eduardo Leite, do PSDB. Então, depois de uma trégua inicial que houve nesse caso aí, os primeiros dias, em que estava todo mundo espantado, né, com aquelas imagens inacreditáveis do Rio invadindo a capital, enfim, aeroporto, supermercados, pessoas resgatadas, escolas. Depois desse impacto inicial, infelizmente, e eu acho que é inevitável isso, é triste falar isso, mas de novo entrou numa guerra entre direita e esquerda, entre bolsonaristas e lulistas, e fake news adoidado, como sempre, né? Não, e acho que tem até recomendo, né, quem tiver interesse em verificar se uma informação está correta, né? A agência Lupa fez uma série tem feito uma série de matérias sobre verificando, né, possíveis fake news e mostrando quais são de fato mentiras, e muitas que você já mencionou, né, Tati? Então acho que isso é um ponto do trabalho também de jornalismo sério de verificar essas informações. E acho que também mostra, de um lado, porque a gente pode ter críticas, né, com relação ao Leite ou críticas com relação ao Lula, mas eu acho que a direita e a esquerda, no caso dos dois, eles estão lá, né, tentando resolver e endereçar a questão. Agora, eu acho que os bolsonaristas, por meio dessas fake news, eles mostram, na verdade, que eles vivem em outro mundo, assim, eles completamente não têm capacidade de lidar com a realidade, que foi aconteceu na pandemia também, né? Ao invés de pensar sobre vacina, você pensa em remédio para verme, né? Ou ao invés de pensar sistematicamente como você consegue endereçar desastres climáticos, você pensa no show da Madonna, né? E espalha fake news com relação a isso. É uma incapacidade, né, e uma má fé, e que tem que ser investigado sim, porque pode configurar crime, a depender da situação, e tem que ser investigado. Já tem sido discutido, por exemplo, a Polícia Federal de olhar isso, porque justamente é algo que a gente não pode se acostumar como se fosse um novo normal. Bom, vamos para a pauta número 2, sobre comportamento, e vamos falar desse caso muito triste de racismo numa escola de elite de São Paulo contra a filha de 14 anos da atriz Samara Filippo, que é uma menina preta. Lembrando o que eu já falei na abertura desse episódio, 2 adolescentes do 9º ano da escola pegaram o caderno da menina, arrancaram páginas e deixaram uma frase medonha de cunho racista lá. Esse colégio chama Vera Cruz, ele tem um projeto antirracista desde 2019 e a escola se pronunciou admitindo que foi uma situação grave de racismo e que já tinha suspendido as agressoras. Segundo a própria Samara Filippo, o colégio foi acolhedor e foi bastante ativo para descobrir quem cometeu a violência, mas errou ao não expulsar as garotas. Sobre o projeto antirracista, a Samara acredita que ainda tem muitas falhas. Aí eu queria perguntar para vocês, né? Quando ela fala de falhas, ela está falando de falhas da escola especificamente, ou ela está falando de falhas que espelham a sociedade, né? Que é muito racista? Eu acredito que são as duas coisas, mas eu queria primeiro ouvir o Thiago e saber como essa história toda repercutiu para você, Thiago. Tati, acho que tem muitas coisas pra gente pensar aqui, né? E me tocou, acho que em muitos aspectos, né? Primeiro, acho que toca e aqui falando no lado mais pessoal, acho que toca num lugar de dor, assim. Acho que todas as pessoas negras, né, que eu conheço, inclusive eu, a gente já passou por situações, se não tão extremadas, né, e tão graves quanto essa, mas outras que poderiam ser comparáveis, né, e situações de racismo, seja direto ou indireto, ou mesmo questionamento, né, do seu lugar, especialmente em locais elitizados. Eu lembro que quando eu cresci num colégio privado, um aluno falou para mim assim, você nunca vai conseguir competir na competição de física porque você não é inteligente o suficiente, né, e só tinha 2 pessoas negras na minha sala, e depois eu estudei
tanto que passei na prova. Mas essa coisa de você ter questionamentos de onde você tá, né? Tem até gente que chama, por exemplo, como a Adilson Moreira, que é um jurista, chama de racismo recreativo, né? Como que no dia a dia, né, você tem muitas vezes no Brasil essa perpetuação do racismo como se fosse só uma brincadeira, só fosse algo menor, e muitas vezes é relativizado e minimizado dessa forma, né? E a certeza de impunidade que as pessoas brancas têm sobre isso. E também a gente pensar que pessoas negras estando em espaços, né, muitas vezes onde elas são minoria naquele espaço, elas são alvos constantes, né, desse tipo de racismo, e especialmente de pessoas que estão acostumadas a ter um privilégio, de elas não terem o seu local questionado naquele espaço, né? Então acho que esse episódio mostra muito disso e acho que reverbera muito forte, especialmente em pessoas negras, reverbera muito forte porque lembra muitas das coisas pelas quais a gente passou em algum momento da vida, né? E quer falar um pouco das falhas da escola, falhas da sociedade? Então, acho que, de fato, a escola, ela é um dos reflexos da sociedade, né? Eu lembro de uma pesquisa há alguns anos do MEC que media o preconceito nas escolas. E aí eles perguntavam para os alunos, para os pais e mães e para os gestores das escolas. E era muito interessante ver que quem mostrava mais explicitamente o racismo e concordava com frases racistas eram os alunos. E porque, claro, não é necessariamente que os gestores ou que os pais e as mães não seriam racistas, mas que eles aprendiam ao longo do tempo a esconder isso, né? E que o espaço da escola é um espaço também formativo fundamental. Não é à toa que a extrema-direita, por exemplo, foca na escola, porque é um espaço onde as pessoas convivem com o diferente, podem discutir e refletir sobre o seu próprio lugar no mundo, na cabeça, né? deles é o ovo da cobra. Então acho que a gente tem que pensar que a escola tem um papel fundamental e ela é um reflexo, sim, da sociedade, mas também ela é um espaço, uma oportunidade única que a gente tem para formar pessoas que, de fato, pensem de forma diferente e reflitam sobre a sua própria sociedade. E uma né? coisa que me chama a atenção, um pouco me assusta nesse caso, é quantos casos parecidos não acontecem todos os dias pelo Brasil e que a gente não fica sabendo. Porque esse caso, por que ele causou tamanha comoção, né? Uma série de fatores. É uma escola de elite de São Paulo. A mãe é uma atriz conhecida, branca, né? Que teve a postura de enfim, externalizar isso, porque... De falar dos privilégios dela. De falar dos privilégios, de falar e de denunciar isso. Você imagina quantas mães de escolas periféricas no interior que passam por isso, que são negras. E que revivem o que já passaram quando eram crianças, como o Thiago falou. E que não tem coragem, por motivos até compreensíveis, de expor isso, né? Ou nem condições, né? E aceitam, enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto que me chama muito a atenção, né? É um caso que teve essa visibilidade por uma série de fatores que dificilmente se repetem em outros lugares. E tem toda a discussão sobre expulsa ou não expulsa. É um debate muito difícil, muito complicado. Eu acho que os argumentos para os dois lados são muito fortes e têm que ser vistos com muita seriedade. Eu, particularmente, tendo a concordar, por exemplo, com a Cida Bento, né, que estuda esse assunto e que acha que não deveria expulsar. Também o Eric Schwartzman, colunista aqui do jornal, também fez uma coluna dizendo que acha que não deveria expulsar, porque o argumento dele eu concordo em larga medida, né? Se a gente defende, muitas pessoas defendem com tanto afinco que proteger a maioridade penal até 18 anos, me parece um pouco contraditório uma decisão tão peremptória em duas agressoras que fizeram um ato realmente muito condenável, mas que tudo indica, segundo a escola, eram, entre aspas, primárias, né? Tinha um histórico bom, de 14 anos, expulsá-las de maneira tão peremptória. Mas, de novo... Mas que expulsar também não é prender, né? Não sei se dá Exato, mas assim, eu acho que não deveria expulsar. Eu acho que ali é uma chance para tentar reeducar, ressocializar e tudo mais. Mas também eu não sou a mãe dessas meninas, eu não estou na pele da Samara Filippo, então eu também não condeno a atitude dela, eu não a julgo por querer a expulsão das meninas, porque... tem uma questão prática também, né? Quer dizer, como é que no dia a dia você mantém uma situação, né? Quer dizer, essas duas meninas agressoras ficando na escola vão ficar eternamente marcadas como as duas racistas, né? Tanto que a família escolheu tirar. Eu acho que foi uma questão mais prática, quer dizer, tem esse aspecto prático, quer dizer, como é que elas vão conviver, como é que vão se encontrar no banheiro as duas ali, com a agredida, né, nas quadras e tal, fica complicado. Só lembrando, o Veracruz primeiro suspendeu as garotas, né? E por decisão dos pais, elas acabaram saindo. E eu fiquei muito confusa. A gente já ouviu o Fábio, quero ouvir o Thiago agora, mas eu fiquei muito confusa
Primeiro eu achei que a escola deveria ter expulsado. Depois eu li a entrevista da Cida Bento no Estadão. A Cida Bento, que é autora do livro Pacto da Branquitude, e que é um livro super importante de todo mundo ler, e colunista aqui na Folha. A Cida diz assim: elas não deveriam ser expulsas, deveria ter um trabalho com essas crianças. Elas deveriam ficar na escola e lá aprender, entender o quanto foi grave o que ela fez. E a Cida Bento também fala de uma estratégia sistêmica. Como vocês acham que seria isso? Tati, acho que a Cida tem um ponto importante, né? E pegando isso que você falou, né? A Cida também fala que não dá para você tirar todos os racistas das instituições, né? E aqui também pensar a partir de qual lugar a Cida tá falando. E um disclaimer meu é de que, na verdade, eu tô falando da situação em geral, né? Não do caso, a partir do caso concreto, mas falando da situação em geral. Eu acho que a Cida, ela vai falar isso porque ela fala a partir de um lugar de quem atua muito em instituições, né? E que, de fato, instituições são complexas, são pessoas que, às vezes, abertamente são contra políticas de equidade racial, pessoas que não são abertamente contra, mas elas também não apoiam, e aquelas que apoiam efetivamente, né? E pessoas negras ali no meio de tudo isso, né? Então, a partir desse processo de educação, né, esse é um ponto importante que a Cida vai trazer, né, de que, de fato, pessoas negras convivem, né, com pessoas racistas em todo momento, e a gente as instituições precisam criar condições para que haja políticas de equidade e enfrentamento a essa questão. De um outro lado, também tem a perspectiva da vítima, né, ou seja, da questão da convivência, né, do impacto que continua tendo sobre a adolescente que foi vítima, justamente porque tem que conviver com pessoas que, né, fizeram essa agressão. Né? Então, acho que isso tem que ser levado em consideração também como um ponto importante, porque se a convivência ela se torna obrigatória, claro que você pode também ter outras formas de... Você tem um processo de educação e as pessoas não precisarem conviver na mesma sala, enfim. Vendo o vídeo da Samara, na hora eu falei, tinha que ter expulsado. Então, aí você tem essa possibilidade também de pensar quais são as formas de convivência e se a convivência vai aumentar ainda mais, né, os efeitos da questão racial. Eu não teria uma resposta, assim, para cravar, no sentido de expulsa ou não expulsa, porque eu acho que é um tema difícil mesmo, né? Eu acho que quando a gente fala de expulsa, a gente fala de uma outra coisa, além desse aspecto institucional, das instituições que a Cida vai trazer, além da perspectiva da família, da vítima, tem uma outra perspectiva que é da responsabilização, né? Que o Fábio falou um aspecto importante sobre a questão do direito penal, né? E o texto do Schwarzman. Na verdade, quando a gente vai olhar mesmo o direito, você tem adolescentes que cometeram uma injúria, por exemplo, injúria racial ou racismo, você pode se enquadrar como um ato infracional, né? A Folha fez uma matéria explicando isso, que no Brasil você vai responder um crime a partir de 18 anos, mas entre 12, né, e 18, você tem a possibilidade de ser responsabilizado como um ato infracional. O que significa isso? Você pode receber uma medida de... um adolescente pode receber uma medida de advertência, pode ser uma medida de serviços para a comunidade e até uma medida de internação, mas isso não seria um caso de uma medida de internação, né? Mas a gente tem possibilidades também de formas de responsabilização, né, que não precise passar pelo direito penal. Pensando que, claro, adolescente não deveria ser submetido ao direito penal, também não só a favor da redução da matéria penal. Mas os adolescentes pretos são bem exatamente, não só e quando a gente vai olhar a questão de adolescentes pretos, né, muito facilmente eles são colocados nesse sistema de medidas socioeducativas e depois abandonados abrigos, depois medidas socioeducativas e mortos pela polícia, é um pouco esse ciclo de adolescentes pretos e periféricos, e aqui a gente está falando de, precisa ter sim uma medida de responsabilização, e aí quando a gente fala de responsabilização, pode ser um ato infracional de advertência ou de serviços para a comunidade, por exemplo. Não precisa ser o direito penal, porque nem cabe aqui, e tem uma lógica diferente. Quando a gente fala de medida socioeducativa, está falando de proteção absoluta da criança, de um cuidado sistêmico, etc. Então, acho que tem esses 3 pontos, que é o que a instituição faz hoje e o que vai fazer ao longo do tempo, que eu concordo com a Cida, de que há sim racistas em todas as instituições e a gente precisa lidar com eles. Tem que levar em consideração sério a perspectiva da vítima e tem essa questão de qual é a responsabilização que as pessoas vão ter. Porque só ser expulsa, né, e nada acontecer depois, não ter que lidar com isso, é muito fácil, ainda mais num contexto brasileiro onde as pessoas vivem em bolhas, né, onde elas não, provavelmente a pessoa não vai conseguir, nunca mais ver uma pessoa negra dependendo de onde ela está inserida, né. Tiago, já que você falou em lei, eu lembrei daquela lei que estabelece a obrigatoriedade das escolas ensinarem cultura afro-brasileira, história afro-brasileira, tanto nos ensinos fundamental quanto médio, né? Uhum. Você acha que a gente está longe disso ser uma prática?
A gente tem já mais de 20 anos, né, essa legislação que estabelece a obrigatoriedade de ensinar, né, a cultura e a história afro-brasileira, mas a aplicação ela é muito esparsa, né, porque primeiro você tem muitas escolas que simplesmente colocam assim, o dia da capoeira, e aí acha que já resolveu. Porque não é obrigatório ter uma disciplina, né? Você pode diluir isso em outras, né? Exatamente, pode ser transversal. Aí você pode fazer todo tipo Exatamente. de subterfúgio. Né? E mesmo pensar que muitas vezes os próprios materiais didáticos, né, das disciplinas diversas, elas muitas vezes não têm essa questão, né? A gente sempre brinca que pessoas negras existem nos livros didáticos até a abolição da escravidão, depois eles desaparecem, né? E nem explica direito o que foi a abolição, então, acho que escravidão. Eu acho que tem esse aspecto que é importante. Mas tem muitas iniciativas feitas, Tati. Até separei aqui que tem um livro muito bom, que é da Nilma Lino Gomes, que se chama O Movimento Negro Educador, que fala muito sobre pedagogia e movimento negro, que eu acho legal. E tem um outro que está disponível online, que se chama Construindo uma Educação Antirracista, que é da Nelly dos Santos, que vai falar muito sobre práticas reais de implementação de políticas educacionais para falar sobre questões de equidade racial, de racismo, etc., dentro da sala de aula. E é muito importante que isso seja feito, porque, pela essa pesquisa que eu falei, que foi feita há alguns anos do MEC, as crianças estão ainda desacostumadas a esconder o racismo, aquele racismo por denegação que a Lélia Gonzalez falava. E aí, quando você cresce, não é que você deixa de ser racista, na verdade, muitas vezes você reprime o racismo e não fala ele abertamente, né? A gente precisa ocupar esse espaço das escolas com discussões sérias, justamente para pensar que essas pessoas vão depois virar adultos e vão ter uma influência, especialmente em colégios de elite, uma influência na sociedade. Você falou do Dia da Capoeira. Eu lembrei do Vida de Tina, que eu acompanho. Tem um episódio do Vida de Tina que é um monte de mãe branca, progressista, rica, comemorando. A escola da minha filha tem o dia indígena, o dia da capoeira, e elas dançam, se abraçam. Bem essa coisa do branco progressista. Não, mas assim, bolha, a Vida de Tina é total. Tirando ela sarro. provavelmente deve ter estudado em uma escola parecida. Com certeza. Bom, vamos para a pauta 3, falar de cultura. Vamos falar do show épico da Madonna, um show que celebrava os 40 anos de carreira, da deusa do pop, só para usar uma frase bem clichê. E antes da gente falar do show, eu quero contar que, assistindo o show da minha sala, que foi bem triste, eu quero contar que eu lembrei, quando eu era criança, pré-adolescente, eu lembrei da emoção que eu senti, emoção, susto, enfim, quando eu vi pela primeira vez o clipe Like a Prayer, né? Era um clipe super sexual dentro de uma igreja, em que Jesus, os santos, os anjos eram todos pretos. Ela botava fogo na cruz, claramente contra a repressão católica, enfim, essa repressão contra mulheres e gays e etc. E ela ainda chamou aquele coro lindíssimo de pessoas pretas para cantar. E pensando nesse clipe hoje, eu só penso como a Madonna foi precursora em temas que a gente ainda está debatendo até hoje, né? Ainda sofre com opiniões super conservadoras, então imagino que ela não sofreu lá atrás e outras mulheres sofreram antes dela. Então, agora a gente vai saber onde estavam Thiago e Fábio. O que vocês estavam fazendo diferente? Onde você estava, Fábio? Eu estava em casa. Eu fiquei esperando ela entrar, mas ela atrasou pra caramba. Atrasou. E aí eu confesso que eu fui dormir. É um tiozinho. Mas no dia seguinte, acordei de manhã e corri ouvindo Madonna no tiozinho atleta. No Spotify. Eu botei Madonna ali eu gosto das músicas dela. Sim. E isso que você falou das performances e da tudo que ela simbolizou e tal, eu acho interessante. Eu não aprecio Madonna por isso. Eu gosto da música mesmo. Acho que ela é uma boa compositora e uma boa cantora. Tem músicas excelentes. Mas estou super de acordo. Like a Prayer, por exemplo, eu também lembro, né? Temos um pouco mais ou menos a mesma idade. Eu não era nascido. Você não era nascido. Mais uma fake news nesse programa. Mas eu lembro que tinha toda essa simbologia, né? Das cenas dentro da igreja e a música que fica mais lenta, mais rápida, que dizem que tem a ver, mas sim, essa parte ele tá tímido, como um ato sexual. Exato, como um ato sexual. Ele tá tímido. Ele ficou vermelho. Como um ato sexual. É um tiozinho eu não atleta. sei se isso é verdade, mas enfim. Mas eu gosto muito da Madonna, mas também não fui ver o show e fiquei esperando. Eu lembro que Erótica, aquele clipe da Erótica, ficava sempre entre o top 5 da MTV. Isso. E era um horário que eu assistia TV com meu avô.
E aí era aquela mulher se masturbando numa cama, e o meu avô ficava sem graça, levantava para pegar uma água, mudava de canal. Onde você tava, Thiago? Eu sou uma bicha velha, eu parei... Aquele se contradiz, né? Eu tava em casa assistindo, mas esperei, eu vi que ela, né, eu soube que ela atrasava muito, né, dos shows, então acho que esses 45 minutos, mais ou menos, se eu não me engano, que foi um pouco que ela demorou pra aparecer no palco, era meio esperado, assim, então eu já tava esperando, mas eu tava em casa, assistindo em casa. A minha mãe estava em casa, ela deve estar muito nervosa, porque ela tem 65 anos, olha quanta gente, eu não ia aguentar, olha quanta, imagina, ela deve estar muito nervosa, e ela deve estar tensa, porque, enfim, deve ter gente com faca ali, minha mãe assistindo o show da Madonna. Que triste. E no telão teve tributo a pessoas que morreram na epidemia de AIDS na década de 80 e 90, incluindo Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury. Teve homenagem a Erika Hilton, Marina Silva. Teve a Anitta com calcinha aparecendo, belíssima. Teve Pablo Vittar pegando a Madonna no colo, depois chorando. Foi super emocionante. Percebo que eu vi até o fim. Tinha muito LGBTQIA+, no show. Teve um amigo meu que mandou um WhatsApp pra mim, um amigo gay, né? Parece aquelas pessoas que falam, eu tenho um amigo preto, eu tenho um amigo gay. Eu já compro 2 cotas, então você tá bem. Um amigo meu mandou assim, não deve ter uma bicha em São Paulo. Enfim, Thiago tava em São Paulo, Não, né? mas não tinha mesmo, assim, as ruas estavam desertas, assim, você andava em Pinheiro, Santa Cecília, não tinha ninguém. Sim, mas o show da Madonna teve um efeito muito bonito, porque no dia seguinte eu fui até o supermercado, eu moro em Higienópolis, e a quantidade de casais gays, tanto homem quanto mulher, se beijando de língua no supermercado, nas esquinas, na praça, eu achei que teve, um efeito que vem há décadas, mas no dia seguinte teve um efeito forte, assim. E, então, tinha um monte de LGBTQIA+, no show, e eu queria ouvir do Thiago, hoje eu tô focando no Thiago, né? Qual que é a importância da Madonna para esse público? Olha, é difícil, né, resumir, mas eu acho que primeiro do show, né, que a gente tá falando, é muito importante, é muito bonito, né, a gente vê várias pessoas LGBTs no show, né, emocionadas, chorando. Foi muito bonito também ver na TV aberta, né, a câmera focava, né, claramente o cameraman era gay, né, porque claramente, a gente focava só via assim, casal gay se beijando, foi muito se bonito. beijando, então foi bem interessante ver isso, e tem a ver com não é de hoje, né, até quem depois falou, não, tô chocado com esse show, algo assim. Eu perdi 3 mil seguidores porque eu postei a Madonna abraçada com Pablo Vittar. Nossa. Então, muita gente fala, meu Deus, eu tô chocado, né? Mas, na verdade, a Madonna tem feito isso já, né, toda a sua carreira, né? Então, há décadas. Então, isso não é novidade. E aí, eu tava pesquisando um pouco sobre isso, para entender um pouco da história, e a BBC Brasil fez uma matéria sobre isso, sobre a relação da Madonna com a questão, né, da epidemia de HIV/AIDS, e é muito importante a gente entender o contexto, porque quando a gente olha, tem muita coisa sobre isso sobre os Estados Unidos, né, mas também no contexto brasileiro, onde eu lembro nos Estados Unidos falava assim, no começo, né, da epidemia de AIDS, falava, olha, é uma peste, é um câncer gay, peste né? gay, Tinha esse estigma, né, contra pessoas LGBTs. Tem, inclusive, um filme muito bonito, chama Normal Heart, que tá na Prime, né, e tem no Brasil, que a gente vai olhar o filme sobre o Cazuza também, ou a série maravilhosa Pose, que também trata da questão de HIV/AIDS. Então, a Madonna perdeu seu melhor amigo, seu professor de dança, assim, por causa da epidemia de AIDS nos anos 80, escreveu uma música pra eles, em homenagem a eles. Depois, ela foi uma das primeiras a falar abertamente sobre isso, quando você falou do Like a Prayer, no álbum Like a Prayer tinha uma cartilha sobre prevenção, né, a AIDS dentro do disco, em 89. Nossa, que incrível, né? Não sabia. E qual que é a música que ela escreveu? É Live to Tell? Não, é In This Life, o nome da música. E eu tenho até um trecho aqui que ela fala assim, as pessoas passam e me perguntam quem será o próximo, quem determina e quem sabe melhor. E aí ela fala alguma lição que eu deveria aprender nesse caso, né? E aí ela fala, ignorância não é uma bênção, esse é um trecho da música.
que chama In This Life, que era a música em homenagem ao melhor amigo dela e também o professor de dança dela, são 2 pessoas. E também no Like a Prayer tem essa cartilha sobre AIDS em 1989, né, então super, e falando sobre, olha, se você fizer sexo sem proteção, pode acontecer isso, etc. Lembrando que ainda era uma época que não tinha todo o tratamento, né, antirretroviral, de morte, né? PrEP, tudo isso que a gente tem hoje, né, e também logo em seguida, quando a gente teve toda essa repressão contra a liberdade sexual, né, na década de 90, que ainda, né, tinha a questão do medo e o estigma contra pessoas LGBTs, ela fez Lança Erótica em 1992, que fala sobre sexo, né, então ela tá sempre tentando reivindicar esse espaço de liberdade, esse espaço de combater os estigmas, né? Então eu achei essa história interessante, porque eu não sabia de todos esses detalhes e eu vi isso na matéria da BBC. E o show teve um custo de 60 milhões, 17 milhões para Madonna. E teve gente falando que o Lula não ia poder mandar recursos para o Rio Grande do Sul, porque gastou tudo com a Madonna, o que é fake news, a gente já falou, vai falar aqui de novo agora. Porque foi o governo do Rio que deu 10 milhões, a prefeitura do Rio que deu mais 10 milhões e o restante ficou com os patrocinadores, o Itaú, a Heineken, a Deezer. E segundo estimativas do governo estadual, voltou para a economia do Rio de Janeiro mais de 300 milhões de reais. E aí o Fábio, o Thiago, não sou economista. Você é economista, Fábio? Não, tá. Não eu consigo, esqueci. Não tem... Sou de humanas. Humano. Eu sou de humanas. Mas eu vou perguntar... Mas para mim é exata. Contribuição de magia aqui, falando que economia é de humanas, né? Mas a gente percebe, até por esse erro, que ele não é um economista. Se tem número, para mim é exatas. É exatas. Mas eu vou perguntar para vocês mesmo assim, como que é feito esse cálculo dos 300 milhões? É uma estimativa que o governo estadual faz baseado em reservas de hotel, movimentação, compras, comércio e tudo mais. É um certo chute, né? E claro que quem organiza tem interesse em jogar isso para cima. Mas eu acho que isso não é o mais importante. Claro que ganhar dinheiro é bacana, gera emprego. Mas eu acho que o mais importante para o Rio de Janeiro, desse show da Madonna, são 2 coisas. Primeiro, um aspecto simbólico de mostrar o Rio de Janeiro mesmo como uma capital mundial de eventos e de cultura e algum lugar que você identifica como... Assim, poucas cidades do mundo teriam condição de fazer o que o Rio de Janeiro fez com a Madonna e já tinha feito com os Rolling Stones, quase 20 anos atrás. E com o Rod Stewart. E vários ali, sei lá, enfim, a gente teve N shows. É que esse foi mais simbólico, foi na praia, né, e tudo mais. Então, para o Rio de Janeiro, acho importante, mundialmente consolida o Rio de Janeiro como uma cidade em que esses mega eventos acontecem, ele marca ainda mais o Rio de Janeiro com essa imagem. E um segundo aspecto que eu acho talvez até mais importante, mostra que é sim possível você organizar de maneira bem feita e segura um mega evento como esse, desafiando todas as previsões de que ia ser um caos, ia ter arrastão, gente morrendo. Exato. E a coisa correu muito bem, claro, tem problemas aqui e ali, mas a coisa correu muito bem. Eu tenho muitos amigos, imagina que todos aqui tenham amigos que estiveram lá, se foi perfeito, ou quase isso, e mostra como o Rio de Janeiro é uma cidade sui generis, né? Porque é uma cidade que ao mesmo tempo você tem situações como médicos que vão para um congresso de ortopedia e descem para tomar uma cerveja na praia e são assassinados. Mas, ao mesmo tempo, é a mesma cidade que parece que pegou a manha de organizar mega eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, Rock in Rio. Há décadas que o Rio de Janeiro organiza mega eventos e as coisas funcionam, né? É muito impressionante isso. E é importante a gente abrir o jornal e ver Rio de Janeiro e não ter a palavra milícia do lado. Exato. Então, eu acho que a questão do retorno financeiro, ótimo, super legal e tal, seja o valor que for, mas eu acho que a importância do show da Madonna extrapola muito isso. E tem quem estuda segurança pública vai falar que a ocupação do espaço público, né, estar na rua, porque muitos relatos das pessoas que eu conheço que foram, falaram, não, a gente foi do metrô, a gente caminhou de um bairro para outro sem problema nenhum, porque a gente tava todo mundo lá, voltando, indo pro show. Então, essa ocupação do espaço público é o que dá mais segurança, na verdade, porque a gente, em geral, pensa, não, segurança é ter arma, é ter muralha, etc. Mas, na verdade, essa ocupação do espaço é fundamental. Tem um comediante que, eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele fez uma sketch, assim, que era basicamente ele sendo no Rio de Janeiro e ligando para cada uma das cidades, falou assim, Brasília, não sei se você sabe, mas vai ter um show aqui, eu
queria te convidar. Depois ligando pra São Paulo, tal, querendo dizer assim, né, não fica com inveja da gente. E o Eduardo Paes encarna muito isso, essa coisa do o carioca mor, né, assim, falando, não, vocês podem até vir, até quando ele fez um post com inteligência artificial, que todas as pessoas de São Paulo falando assim, eram pessoas de São Paulo vindo pro Rio de ônibus, né, e aí, porque ele fez com a inteligência artificial, todas as pessoas estavam com caras horríveis, deformadas, assim. É muito engraçado. E aí falou, nossa, isso. é realmente como eles nos veem, né? É terrível isso. Agora eu quero muito que o nosso Fábio explique o que o outro Fábio, o Weingarten, foi fazer no show da Madonna, junto com o maquiador da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mais um monte de bolsonarista. E queria, Fábio, que você falasse se a gente está vendo ato político em tudo ou se de fato a Madonna resgatou para a esquerda a bandeira brasileira que virou um símbolo bolsonarista. Na verdade não é a bandeira, é a camisa da seleção, né? A bandeira, né? As cores do Brasil, porque... né? Não é a bandeira. É na bandeira, não. É a camisa. Não, ela segurou uma bandeira. Mas vestiu a camisa, não vestiu? As duas mas vestiram, a bandeira tinha. A bandeira também mas virou. eu acho que a coisa mais bolsonarista é a camisa da seleção, mais que a bandeira. Eu acho que começando pelo final, pela questão da camisa da seleção, eu sempre achei um exagero dizer que a camisa da seleção virou um símbolo bolsonarista, né? Quem bota a camisa da seleção brasileira não necessariamente vira bolsonarista do dia para a noite. Mas é fato que a camisa foi apropriada pelos bolsonaristas, né? Acho que tem uma certa diferença aí. E sim, esse show ajudou um pouco a recolocar os símbolos nacionais da camisa da seleção e a bandeira no seu devido lugar, que não deveria ser um objeto de politização. Então, por esse aspecto, de uma certa forma, sim, houve um certo resgate. E o que os bolsonaristas foram fazer lá? Eu tô me perguntando até agora, né? Cada um dá uma desculpa diferente, né? A melhor até deputado, né? O senador. Senador pedindo desculpa da tribuna. Estava indo para a igreja e se perdeu. Talvez. O senador Jorge Seife, de Santa Catarina, que foi do governo Bolsonaro, ele era secretário da Pesca. E ele se redimiu, foi para a tribuna do Senado pedir desculpa, como se tivesse cometido um crime, assim, tivesse roubado alguém. Eu decepcionei o meu eleitorado. Eu fui a um show, qual não representa alguns valores nossos, e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo. Então, quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos, nós precisamos fazer algo que é ensinado na Bíblia Sagrada, que é pedir perdão. De forma nenhuma estava ali desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul, nem desrespeitando o povo de Santa Catarina, nem homenageando questões que nós não sabíamos que ocorreriam. O próprio Fábio Weingarten também se justificou, dizendo que a Madonna é uma amiga de Israel e por aí vai. As pessoas foram lá ver o show, quiseram ver e no fim das contas eu acabei achando divertida essa saia justa aí pela qual passaram os bolsonaristas. Não deixa de ser curioso / bizarro. Acho que tem um ponto interessante, né, como essa neurose, né, que a extrema-direita tem, né, que é um pouco do que, né, da psicanálise, é ruim falar de psicanálise do lado da Tati, que sabe muito mais do que eu, mas da questão de que a aversão vem com desejo junto, né, então essa coisa de que você repele, mas na verdade você gosta, então é uma reação bem estranha. E claro, todo mundo, é um show, todo mundo quer ir, é um espetáculo, tem essa questão, e as justificativas são hilárias, mas sobre a questão da bandeira, né, ou das cores verde e amarelo, é muito interessante porque, de fato, o bolsonarismo conseguiu cooptar, né, esses símbolos, né, que são, na verdade, símbolos nacionais de todas as pessoas, não importa se você é de esquerda ou de direita, como se só nós somos patriotas e vocês não são. Então, acho que é importante você ter a disputa também destes símbolos para poder mostrar, na verdade, é de todos os brasileiros e não só de um grupo específico, né. Então, foi bom também, né, dizem que a Madonna lavou a bandeira ou as cores do Brasil nesse sentido. E acho que eu não sei se ela chegou a tal ponto, mas acho que é interessante essa disputa também para falar que esses símbolos são de todos nós, não só de um grupo específico. Sim. Bom, para fechar a pauta de cultura, domingo agora, dia 12 de maio, é Dia das Mães. Um beijo para minha mãe, que no caso é minha mãe, para mim mesma, que no caso sou mãe da minha filha, e para Magé Flores, que é nossa editora, produtora e que está lindamente grávida. E eu queria aproveitar, então, para dar umas dicas de livros e filmes que mexeram imensamente comigo, com a temática mãe, maternidade, mas pelo aspecto real da coisa toda, né? E eles não são exatamente fofos e felizes, então eu vou começar aqui, quem quiser anotar essas dicas. Vou começar pelo Manifesto Antimaternalista, da psicanalista Vera Iaconelli, que escreve aqui na Folha.
É um livro muito importante porque contesta aquele papo de instinto materno, né? Contesta também essa coisa de o lugar da mulher como grande cuidadora e mantenedora do futuro da humanidade, que a gente sabe que isso tudo é uma desculpa que o patriarcado usa muito para que sobre tudo para a mulher e a gente viva exausta. Vou indicar também o livro Afetos Ferozes, da Vivian Gornick, mexeu bastante comigo. É basicamente um livro sobre uma filha que ama a mãe, mas não suporta a mãe ao mesmo tempo. E elas caminham juntas ali por Nova York, brigando, conversando, se odiando, se amando, contando histórias. É maravilhoso esse livro. Vou indicar um filme já meio antiguinho, de 2014, o Mummy, do Xavier Dolan, que é uma obra-prima. Sobre um filho que tem TDAH e que tem alguns momentos de bastante violência contra a mãe, mas que ao mesmo tempo é um menino adorável. A mãe quer cuidar dele, mas sofre demais, está cansada, não tem dinheiro. É um filme bem forte, bem triste. O Xavier Dolan ganhou o prêmio do júri em Cannes. Tem também o livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante, né, que teve a adaptação mais recente para o cinema, que é a história de uma mãe que está muito infeliz ali e abandona as filhas, acho que por 3 anos, para viver uma vida profissional e sexual e etc. E vocês indicam alguma coisinha de livro, filme? Você falou tantas coisas que eu lembrei Teve um artigo na Folha há um tempo que falava, chamava a literatura crítica da maternidade de literatura triste de mãe. Que é um pouco sobre todos os livros e referências que você falou, eu gosto. Gosto bastante da A Filha Perdida, acho que a Olivia Colman, que é a atriz principal, tá maravilhosa. Eu vou começar pela linha literatura triste de mãe, para depois ir para coisas mais felizes. Mas eu acho que eu gosto muito de um filme que também é forte, que é com a Tilda Swinton, que é o Precisamos Falar Sobre Kevin, que é maravilhoso, que também é muito sobre a relação da mãe, né? Dicas levíssimas sobre maternidade. Tem um livro que não necessariamente é sobre maternidade, mas é um pouco também sobre isso, que é a pediatra, né? Nossa, da Andrea Del Fuego. Um dos melhores livros que eu já li. Que é muito maravilhoso também. Então, aí eu acabo por aí a questão da literatura triste de mãe. Mas eu acho que tenho também um pouco pensando mãe, assim, como lugar de afeto, de solidariedade, né? Minha mãe faleceu há um tempo, então pra mim é um tempo sensível. Mas eu gosto muito do filme da Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe, que acho muito bonito também. E gosto também do livro da Djamila, Cartas para Minha Avó, né? Que também fala sobre a parte desse lugar de afeto. Então acho que isso também é bonito e eu acho que é interessante para tentar sair um pouco da literatura triste de mãe. Você falou que perdeu sua mãe, eu lembrei de um livro que chama Lili, da Noemi Jaffe, que mexeu muito comigo, é maravilhoso. Fábio, suas dicas. Nenhuma. eu não pensei nenhuma, na verdade. Manda um beijo pra sua mãe. Então, pai. A minha dica cultural é almoçar com a sua mãe. Macarronada. Se tiver, macarronada, ver um pouco de televisão, dar um beijo nela. Boa. E assistir Madonna. E assistir Correr na esteira com Madonna. Correr na rua, na esteira não. Esteira é muito chato. Entendi, é um prazer mais externo. Isso. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Esse foi o A Que Pauta Chegamos, podcast da Folha, que é sua dose semanal de desespero com pitadas de alívio cômico. Se você gostou, não deixa de espalhar por aí, avisar seus amigos, mandar para a família e seguir o podcast na sua plataforma favorita. Esse episódio usou áudios da TV Senado, Rede Globo, UOL e Warner Music Group. Eu agradeço você ter ficado com a gente até o final. E até semana que vem. Tchau, Fábio. Tchau, Tati. Thiago. Tchau, Thiago. Tchau, Fábio. Tchau, Tati. Por que você acha que a gente estava na nossa casa e não lá no show em Copacabana? Pois é, isso que a gente vai descobrir. Porque eu tava muito triste na sala da minha casa. Eu tava triste na sala da minha casa. Bom, como as tia falando, que putaria, mas essa parte tira.